Boa tarde, aqui é a doutora Cristina Guiar, com a live da quinta-feira. Espero que estejam me ouvindo. Se não tiverem, mandam aí um sinalzinho, certo? Eu vou falar sobre crises de ausência porque me pediram. Incrível, porque eu acho que eu já falei bastante de crise de ausência, mas eu tive uns 5 pedidos para falar sobre crise de ausência. Então, assim, as crises, a primeira coisa que eu acho que o paciente, a mãe do paciente, o pai, o cuidador, é tentar não usar essas palavras, porque eles levam ao erro. Eu já atendi muita gente, não, doutora, porque ela tem crises em espasmo, que ela tem crises de ausência. E aí você pensa que a pessoa sabe o que é crise de ausência, pensa que a pessoa já sabe o que é crise de espasmo. Quando você, depois de um tempão, você descobre que ela está chamando de espasmo o que não é espasmo, de ausência o que não é ausência. Então, assim, é melhor você descrever a crise. É melhor você descrever. Esse vídeo, a explicação serve para você que já recebeu o diagnóstico de crise de ausência. Quer dizer, um médico já classificou para você. Agora, você chegar ao médico dizendo que tem crise de ausência, é melhor você descrever, porque pode não ser crise de ausência. Então, esses termos são, assim, eles podem levar ao erro, porque as pessoas usam querendo já ser mais rápidas, mais entendidas no assunto, mas podem levar ao erro do neurologista, porque o neurologista vai escolher o remédio dependendo do tipo de crise. E você está dizendo para ele o tipo, mas se você está dizendo errado, né, então o negócio vai dar errado. Então, primeira coisa, só para explicar, eu tive uma paciente que está comigo há muito tempo, ela tem uma epilepsia, já veio para mim, já vindo de outros neuropediatras, e ela tem uma epilepsia refratária há muito, muito, muito tempo, e ela está melhor, mas a mãe chegou para mim e disse assim, doutora, não, ela não só está tendo agora os espasmos. Certo, tá tendo? Então eu vou tentar manejar a medicação para tentar controle de espasmos. Aí a menina teve uma crise no meu consultório. Ela disse, tá vendo, doutora? Ela tá tendo esse espasmo. Não era espasmo. Eu disse, mas isso aqui não é espasmo. Isso aqui é uma crise tônica. Então, ela pode eu ter perdido tempo, porque ela já veio de tantos neuropediatras. A criança tem uma sequela importante, faz uso de tantos medicamentos. Então, é uma mãe que já está há muito tempo na estrada. Então, eu acho que ela está me falando corretamente, entendeu? Então, nessas horas, é melhor você fazer a crise, é melhor você explicar a crise do que você usar esses termos médicos, para a gente não criar falhas no tratamento. A crise de ausência, ela pode ser confundida com outras crises. Ela é uma crise generalizada. Por quê? Porque a alteração eletroencefalográfica que ocorre durante uma crise de ausência, ela ocorre em todos os eletrodos, é captada em todos os eletrodos do eletroencefalograma. Quer dizer, ela está espalhada em todo o cérebro. E isso é que se faz, é isso que a gente fala como uma crise generalizada. Embora que o paciente com crise de ausência não tenha queda ao solo. Ele não tem queda ao solo, mas a crise de ausência é classificada como crise generalizada. O paciente, embora ele não tenha perda da consciência, ele tem uma alteração da consciência. Então, naquele momento da crise, primeiro, ele não sabe que está tendo a crise. Segundo, ele não te responde, ele está fora do ar. Então, é por isso que, doutor, ele fica fora do ar. Ele fica por um tempo pequeno. Então, a crise de ausência costuma ser bem mais rápida que aquela crise que a criança cai no chão, se bate, baba, ela é muito mais prolongada do que a crise de ausência. Então, a crise de ausência é uma crise, normalmente, dura alguns segundos, podendo chegar a 1 minuto, 1 minuto e 10 segundos, mas ela não costuma demorar 5 minutos. Se ela demora, você já está considerando como a criança já está em um status, quer dizer, um estado de crise convulsiva de ausência do tipo ausência. Elas são rápidas e elas só são percebidas pela família se a criança estiver tendo muitas. Como ela
elas são muito rápidas, duram pouco tempo, a criança fica parada no tempo, por pouco tempo, então por isso, só se houver a ocorrência de vários episódios é que a mãe vai perceber. Porque se acontecer um aqui, outro daqui a 2, 3 dias, não é percebido, a família não percebe que a criança está parando. Então, tem um trabalho que diz que quando a família procura o médico dizendo que a criança está parando no tempo, está ficando fora do ar, em média, ele já deve estar tendo umas 60 crises ao dia. Tem um trabalho que considera que números muito pequenos de crises convulsivas não serão nem relatados pela família. Então, a crise de ausência, ela pode vir sozinha, quer dizer, a pessoa só tem a crise de ausência, mas ela pode estar presente em diversas síndromes epilépticas, onde você tem mais de um tipo de crise, inclusive a crise de ausência. A crise de ausência é uma das que tem uma melhor resposta dos tipos de crises convulsivas, ela tem uma boa resposta ao uso do medicamento, e ela é uma crise que ela não é dado muito valor pela família, já que a criança não se machuca. Como ela não cai, ela não corta, ela não morde a língua, ela não tem nenhum trauma de face, a família meio que acha, se a criança tiver várias crises, essa de ausência não é tão valorizada pela família. Então, por isso, as crises de ausências, quando isoladas, só tem elas, a família, quando relata, é porque o número já está muito elevado. Agora, se é um paciente que tem mais de um tipo de crise, a família normalmente não dá tanto valor nas crises de ausências. As crises, existem tantos tipos de crises, existem crises parciais que se assemelham muito a crises de ausência. Porém, o medicamento é outro, a abordagem é outra. Então, é melhor você explicar, gravar, filmar no celular a crise, do que você dizer, ele está tendo crise de ausência. Eu tenho diversas histórias para contar de pessoas que tinham crises parciais, complexas, mas que eles relatavam como crise de ausência. E se eu, por acaso, não tiver, como neurologista, experiente para perceber que nem tudo que me falam de ausência tenho certeza que é ausência, e eu embalar nessa, eu estou fadada ao fracasso na minha escolha medicamentosa. Então, por isso, eu acho que as pessoas não precisam usar os termos técnicos. Filmar, o celular hoje em dia filma tudo. Então, assim, filme, essa é a melhor coisa, que você mostra para o seu neurologista. Filme, isso é uma ótima coisa. Se você não conseguiu filmar, tente descrever o melhor possível. E tente não usar os termos técnicos, da neurologia principalmente, mas eu acho que em toda a medicina os termos técnicos devem ficar reservados para os médicos, para as pessoas da área de saúde. Porque o leigo, pode usar um termo técnico inapropriado e levar ao erro o profissional de saúde, tá certo? As crises de ausência. Existe um período da vida que é comum, assim, a incidência do aparecimento da crise de ausência é mais comum. Principalmente naquelas crianças que vão ter apenas a epilepsia tipo crise de ausência. É a única crise daquela criança. Existe mais ou menos, por volta dos 4, 5 anos, aparecem as crises de ausências típicas. Elas normalmente são típicas, a criança fica parada no tempo, a mãe percebe, você faz uso do medicamento e você consegue controlar rapidamente. Agora, esse paciente, depois que você controla a crise, ele precisa do segmento. É estranho, mas quando a gente tem um problema como é uma crise convulsiva, você fica desesperado para o neurologista, desesperado para tratar. Aí depois que você já está em uso do medicamento, você relaxa e acha que já não é tão importante esse remédio. Não é assim, né? Então, assim, a criança está crescendo. Então, este remédio tem que ser colocado na proporção que eu consegui o controle das crises. Então, se a criança cresceu e subiu o peso, eu acabo tendo que fazer um ajuste de medicação. Eu solicito, meu praxe solicitar muito
muito, o que eu estou dizendo é 1 vez, 2 vezes ao ano, dosagem sérica de drogas, quando possível, para que eu possa fazer o manejo desse ajuste de drogas. Mas esse segmento é importante. E eu já vi relatos de pais que ficam entristecidos porque, eu venho aqui achando que ela vai tirar o remédio, ela só faz aumentar o remédio. Eu penso que ela vai tirar o remédio, ela aumenta o remédio. Eu não estou aumentando o remédio, eu estou deixando na mesma proporção. Quem aumentou de peso foi seu filho. Eu só estou mantendo o remédio na mesma proporção, para que mantenha o mesmo efeito, que é o controle das crises de ausência. Até que eu consiga o prazo, que nós usamos o prazo da Sociedade Americana de Neurologia, de 3 anos no mínimo sem crise, e o meu eletro ficou normal para que eu tente fazer o desmame dessa crise, desse remédio para a crise de ausência. Tá certo? Aqui a Andréia está falando que ela teve quando criança e que hoje tem um filho que tem também crises. Mas a epilepsia ela tem um fator hereditário importante. 70% das pessoas que têm crises convulsivas têm história familiar positiva. Não é 100%, mas é uma história familiar importante, 70%. Então, infelizmente, existe uma história familiar, né? São poucos os indivíduos que não possuem história familiar. E nós achamos que aqueles que dizem que não têm história familiar devem ter. Mas é porque, como existe um preconceito muito grande de crises convulsivas, de epilepsia, então, se algum indivíduo teve na vida, bem infância, já parou o medicamento, ele não conta que teve. Então, você tem um primo, mas ele não vai contar, você não era do seu convívio, e ele não vai ficar contando, se vangloriando que fez tratamento para crises convulsivas. Então, você pode ter pessoas na família que você não sabe que tiveram crises convulsivas, porque até todos os pacientes que eu tenho, que têm um controle total de crises, muitos deles dão apelidos aos remédios para nem falar o nome do remédio. Então, eu tenho várias pessoas que usam apelidos para os remédios, para que nem os empregados saibam que a criança faz uso do medicamento. E isso vai todo o peso da doença, o peso do remédio controlado, que por mais que a gente tente desmistificar a epilepsia, nós ainda temos muito o que fazer. Então, por isso, nós temos muito o que desmistificar. Então, eu tenho muita gente que bota apelidos nos remédios para não usar o nome dele, tira os rótulos, e para que os empregados, a babá, não saiba que a criança toma aquele remédio, que é para aquele fim. Então, por isso, eu não acho estranho que a pessoa não saiba que tem alguém na família com crises convulsivas. Então, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer sobre as crises de ausência. No eletro, você encontra um achado, que é um achado característico da crise de ausência, que é o complexo ponta-onda 3 Hz. O complexo ponta-onda 3 Hz, ele é visto, é a alteração eletroencefalográfica vista nos pacientes com crises de ausência. Então, este complexo ponta-onda 3 Hz, ele meio que faz o diagnóstico da crise de ausência. E já aconteceu no meu consultório que eu peço o eletro para dificuldade escolar, para outros atrasos do desenvolvimento, e me chega um eletro com ponta-onda 3 Hz. Eu disse, mas o senhor me falou que ela tem crise convulsiva. Ele, não, também ele não tem crise convulsiva. Eu, senhor, ela fica parada no tempo? Ah, doutora, isso aí ela fica sempre assim, meio no mundo da lua, parada. Que a gente chama e ela não atende. Então, as pessoas também não relatam tanto. Quando eu tenho uma sorte de fazer um eletro, naquele momento eu peguei o paroxismo interictal ou ictal com ponta-onda 3 Hz, eu faço o diagnóstico, porque ele é o sinal, assim, preciso de que essa criança tem crises convulsivas do tipo ausência. Tá certo? Então, se vocês precisarem de alguma informação, complementação, coloquem nos comentários para que eu possa responder no decorrer da semana.
Eu vou colocar esse vídeo no canal no YouTube, Neuropediatria para você, onde eu estou fazendo diversos vídeos. Hoje eu faço mais vídeos para o canal do que aqui para o Face. Então, por isso, quem quiser ver todo o meu material, vocês podem procurar o neuropediatriaparavocê.com, que é o blog, e o Neuropediatria para Você no canal do YouTube, além da página do Instagram. Se inscrevam no canal, ativem o sininho que vocês vão ver os vídeos logo que eles forem postados, tá certo? Andréia. Nossa, não sei por que este preconceito, eu não coloco apelido e até falo da escolinha. Mas esse preconceito acontece com algumas pessoas, graças a Deus que não são com todas, e espero que cada vez essas pessoas se tornem uma minoria e não sejam a maioria, mas eu estou dizendo que ainda existem. Existem e eu tenho diversas. Tenho vários pacientes com esse preconceito, tá certo? Um beijo, beijo, beijo. Até a próxima semana. Tchau.